Boa noite, pessoal, beleza? Vamos chegando. Consigo organizar esse celular aqui que tá meio tombado. Esse apoio pro celular aqui tá meio migué demais. Fala, Vini, Denise, boa noite. Sara. Bom, acho que tá meio torto aí, mas acho que dá pra gente seguir na boa. Vamos nessa. Deixa eu ver se o Paulo já chegou. Show. Obrigado aí, pessoal que tá entrando. Boa noite. Som tá bom, pessoal? Qualquer coisa me avisem aí, por favor. Ah, Andrezão, E aí, Paulo, beleza, cara? tudo bem, bicho? Tranquilo. A imagem tá meio torta ou Eita, não? Porque o meu celular tá torto na minha frente, tá um troço esquisito, cara. tá um pouco, cara, mas eu não ligo, não. Vou fazer uma gambiarra aqui, porque meu toque não tá permitindo. Eu também tô com uns problemas desse aí. Espera um pouquinho, cara, que eu fiquei meio escuro aqui, pera lá. Não tô conseguindo me concentrar com esse celular torto. Monique tá aí, Gunther, Renata. Boa noite, pessoal. Maria Otília. Acho que não adiantou muito, não, mas tá bom, né, cara? Você foi mexer na luz? Eu também não sei. Eu fui tentar melhorar um pouco, cara, não me andou bem com esse negócio, não. Acho que ficou um pouquinho mais reto. Pelo menos aqui na minha frente está mais reto. Não sei se a imagem. Puta, já caiu de novo. Que agora, né? Aff, Maria. Ah, chegou o Rômulo aí falando em toque, já chega todos. Na hora, né, Ah, cara? Impressionante, viu? atrai. Eu quero ver se consigo deixar aqui o meu, cara. Pera lá. No cabo, né? Na internet. Vamos ver aqui. Opa! Beleza? Vamos que vamos. Então, primeiro agradecer aí o convite, agradecer você ter aceito o convite, ter participado. Ih, travou? Ah, deu uma travada. É o seu ou é o meu que tá travando, Não cara? sei, você ficou parado para mim, eu estava me movendo. E eu também fico parado pra mim e você. E eu não sei, Não, vamos ver o que vai dar aqui. não sei o que o pessoal ouviu. O Rômulo, você pode abrir uma enquete aí, cara, ver quem tem toque. Eu? Quem tem mais? Ó, a Fer disse que fui eu que travei aí, cara, mas eu acho que eu tava trocando ali. Vamos ver se vai funcionar aqui. Beleza. Vamos ver como é que vai ser. Agradecer, Paulo, ter aceito o convite. Muito bom ter você aqui, parceiro de longa data. Trocamos uma ideia lá a seu convite do Tisne, né? Trocamos um papo sobre. A intenção era sobre tomada de decisão, aí a gente fez isso É, um pouquinho mais. o mais legal, né? É. E agradecer aí o feedback de uma galera que deu um retorno sobre a live, que foi bem interessante, nos deu algumas ideias aí. E aí acabei conversando com o Paulo, que já vinha um convite anterior para vir participar com a gente aqui. E aí a gente começou com uma ideia, saímos com 4 ideias, um tema diferente do que era o principal. A gente tem que tomar até um pouco de cuidado de conversar, né, André? Porque senão vai sair muita coisa daí, né, cara? É, Rapaz, já saiu com um projeto para uns 3 anos. É, exatamente, foi bom. brotaram umas ideias. E aí veio esse papo aí exatamente sobre a diferenciação do, de choque biológico, emoção e sentimento, né? Nessa esfera das 5 leis, e muita gente
trabalhando com isso, até divulgando esse conhecimento, falando muito da relação das emoções, né, e como o corpo reage às emoções. Só que é bem diferente do que a gente entende das 5 leis biológicas, como a gente propõe o ensino das 5 leis biológicas, até um cuidado, né, porque acaba havendo associações aí e se tornando outra coisa, né? E bem diferente disso. E aí veio a ideia de uma live diferenciando mesmo o que é o choque biológico, né? O biochoque, ou DHS, como várias linguagens possíveis, o que é a emoção e o que é o sentimento, né? Para que a gente alinhe também esses termos. Claro que muita gente tem acesso a esse conhecimento sem ser da área da psicologia, onde estuda mais a fundo isso, então alguns conceitos ficam perdidos, principalmente o pessoal da física, medicina também, e que tudo joga para emoção, né? E vem, não, é o lado emocional, e canaliza isso. E então a ideia foi desmembrar um pouquinho isso, esclarecer alguns pontos, né, para ver um alinhamento e talvez um melhor entendimento também do que a própria 5 leis biológicas propõem e uma nova forma de compreender como lidamos com isso, né, e toda a sabedoria biológica disso. Boa noite, Paulo. Obrigado aí. Show. Fala um pouquinho, Boa noite, meu antes amigo. de eu te perguntar. Então, André, eu creio que a gente tem, né, cara, hoje, André, a gente tem uma condição de informação que não podemos deixar para passar. Eu, na verdade, acho que existe informação demais, aí as pessoas acabam que até desinteressam muitas vezes com determinados assuntos. Mas para algumas coisas, como você acabou fazendo aí uma introdução, tudo se joga por emoção, 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 mas as pessoas não vão atrás de saber exatamente o que é emoção, o que tipo de reação isso causa, porque a maioria das pessoas que chegam no seu consultório, André, eles não chegam emocionados, eles chegam com sentimentos. Que já é um Okay? processo. É diferente uma situação da outra, e o sentimento, cara, já vai ter a ver com um monte de fatores pós o acontecido, né? E tem o acontecido, entendeu? Então, entender, eu acho que um pouquinho dessas coisas, o que eu pelo menos havia imaginado quando a gente conversou, a gente colocar mais ou menos uma linha do que seriam as emoções e para que servem cada uma delas e depois se transforma ou não em sentimento, que aí depende do indivíduo. E mostrar onde que vai o biochoque nisso tudo aí, porque são coisas completamente diferentes, tá certo? Eu posso estar emocionado, eu posso ter uma emoção e tenho várias. Conversar com você aqui, para quem sabe ler, vai ver eu me emocionando em várias situações e vários tipos de emoção. Eu possivelmente veja você emocionado em algumas situações, as pessoas veem a emoção somente como choro, mas não, né? A alegria também é uma emoção. Existem algumas outras. E existe a neutralidade da situação ainda. E entender, eu acho que um pouco tudo isso daqui vai ajudar muito, porque as pessoas, de uma certa forma, quando nos procuram, né, André, elas já chegam com uma possível causa. Elas já colocaram culpa em algo, né? E elas nos contam o sentimento delas. O grande lance é que se você entende um pouquinho dessa questão dessas emoções e quais são as emoções que talvez impactem um pouquinho mais relacionado ao DHS, e se você encontrou uma possibilidade de um conflito biológico, aí sim você vê naquele momento que emoção aquilo trouxe, e aí você consegue ter uma informação mais interessante. Exatamente. É mais ou menos por aí, é mais amplo, né, André? Não é uma emoção. Em uma única história você pode ter várias emoções, a depender do momento e de cada uma delas, né, cara? Exato. É mais ou menos isso que eu Show. havia imaginado aqui quando a gente conversou aí, para tentar ver o que a gente pode agregar a galera aí, né? Exato, é isso mesmo. Daqui eu estou tendo algumas ideias, aí a gente falar um pouquinho dessa relação da emoção e sentimento, um pouquinho da emoção, a gente fala das emoções primárias, um pouco da necessidade e o porquê delas existirem, como é que se vira emoções, a gente deixa para o final o que o choque biológico tem a ver com isso, acho que talvez seja o mais um pouco separado, né? Emoção e sentimento tem uma cascata, tem uma relação mais direta, e a gente deixa o choque biológico fazendo a integração de tudo isso com o que a gente aprende, né, no conteúdo nas 5 leis e mais. Então vamos lá, Paulo. Para começar,
Fala um pouco da diferença, das emoções e sentimentos, e a gente se atém um pouquinho nas emoções primeiro, por favor. Legal. A diferença é muito, ela é tão simples que ela chega a ser confusa, André, de tão simples que é o processo. A gente gosta de entender um pouquinho mais, por exemplo, da questão neurofisiológica de tudo que acontece, André. O que é interessante? Você vê a emoção como um gatilho. Ela é um starter. A emoção é algo externo, tem que ser ambiental, André. Olha Uhum, que loucura, cara. Isso daí eu estou te trazendo uma conceituação de emoção, tá? uhum, Então, algo do meio ambiente externo, então ambiental, que você vive, percebe, tá? Então tem um negócio que é chamado percepto. O percepto é você pegar alguma coisa com relação aos seus meios de sentido, tá? E jogar ela para uma questão de percepção. E ela é uma reação orgânica do nosso organismo. Ela é uma reação, ela tem um processo de liberação de substâncias, André. Okay? E o mais legal de tudo é que a emoção é um processo que a gente já nasce com ela, André, com possibilidade de algumas, para comunicar. Ou seja, ela tem uma função de acontecer, cara. Ela existe um gatilho para que te aconteça, para que você demonstre, e você demonstra. Então, para que você esteja, quem obviamente treina o olho, está atento para essas coisas, vai estar vendo a pessoa te comunicando o tempo todo alguns tipos de emoções. Então, olha que legal, cara. A emoção é externo. Eu recebo um estímulo externo, há uma reação no meu corpo e eu comunico isso. Só que uma emoção genuína, André, ela dura 2 segundos no máximo, cara. Ninguém fica emocionado o dia inteiro, você fica com sentimento o dia inteiro. Porque, veja bem, se eu tenho uma emoção, não vamos começar falando delas ainda, mas eu tenho uma reação do meu corpo, com liberação de substâncias, como assim, ó, essa emoção, devido a esse gatilho, a tendência é que você se comporte desta forma. E se você tem na sua crença de que isso é o importante, é o que tem que acontecer, você então começa a se comportar e ter o sentimento daquele gatilho inicial. uhum. Então são coisas diferentes. O sentimento é uma coisa individual. O sentimento não é de comunicação, a comunicação é a emoção. E o sentimento é uma coisa já, você vê, uma parece que é uma coisa um pouco mais externa do corpo, e a outra é uma coisa mais do indivíduo em si. Como eu me Tá? E quando as sinto, né? pessoas geralmente, como eu me sinto, o sentimento, aí vem bem fácil da gente Exato. ver isso daqui, né, André? Mas se veja que o sentimento já é interpretação. A emoção não é interpretação, André. A emoção, ela acontece em níveis muito, muito arcaicos do nosso, o tanto que a gente já nasce com a possibilidade delas. Uhum. E o sentimento não, o sentimento já é uma interpretação do que te aconteceu. De uma postura que se adotou, de alguma coisa que se viveu, de um gatilho que teve, não importa, mas o sentimento ele já é um gatilho. Veja que eu posso ter um sentimento sem ter uma emoção. Uhum. Ok? Eu posso só me comportar. Vamos ver aí, as pessoas aí hoje em dia ficando o dia inteiro no sofá de perna para cima, sem se mover, às vezes começam a ficar muito em postura fetal e ficam o dia inteiro na postura fetal, eles naturalmente eles vão ter um sentimento meio de tristeza no final do dia. Portanto que a gente está vendo a quantidade de pessoas que estão entrando em depressão aí, né, André? Ansiedade e depressão aí devido a esses sentimentos ruins. Teve um acontecimento, mas ele não foi um gatilho, é uma coisa que vem acontecendo. E Exato. aí tudo entender mais ou menos como é que são essas coisas aí, né? Então, perfeito, Paulo. Então, assim, realmente a gente tem um conjunto de respostas químicas e neuronais do processo emocional, e o que você falou vale destacar, né, que é curto, é um processo curto, e depois, como eu me sinto diante daquela emoção, se torna um certo estado, um sentimento em que eu me coloco. E Perfeito. é muito interessante porque quando o paciente chega para a gente, né, ele traz seus sentimentos e a sua versão daquela história, né? E isso que é interessante também, você destacou, né? O sentimento é uma coisa muito particular com as minhas É isso aí. experiências pregressas, com o que faz sentido para mim em relação ao meu grupo, e aí eu me coloco numa posição perfeito, Paulo. Aí, André, é que entra um cara, o que a gente chama de ganhos indiretos. Porque a depender, como você falou, que eu me sinto no meu grupo, ou então que esse meu sentimento, como ele interfere no grupo, eu posso usar isso como uma ferramenta
para que eu convença o grupo de que eu tenho a minha importância, seja o sentimento que eu esteja sentindo. Então veja que quando você se baseia num sentimento, é uma coisa meio complicada. Você não está indo atrás de um vivido, você está indo atrás já de um processo interpretativo. É muito mais psicologia do que a análise do psíquico, do ocorrido. Exato. Aí já não é muito a nossa praia, né? Nós temos que tomar cuidado, porque as É pessoas isso. erram exatamente nisso, né? E a gente fala, né? Quanto mais entrar nisso, mais se estuda a fumaça e mais se É afasta isso do aí. fogo, né? Porque mais você Ele é o embarca na distrator, né? versão. Exato. Ele é o distrator de todo o processo, É. né? E a depender, existem algumas emoções, André, que acabam levando aos sentimentos, que elas são completamente sedutoras. Elas têm um poder de espelhamento tão grande que quando eu estou, por exemplo, fragilizado, eu não conheço muito isso, quando o paciente chega com essa informação para mim, eu me mobilizo, eu me espelho nele e ali a gente perde o poder terapêutico total. Exato. Porque daí eu vou lá e dou potência para essa ferramenta que ele está utilizando. E aí Entendeu? é duro É saber interessante ter essa quem noção. está tratando quem nessas horas, né? Na verdade, estão ali batendo um papo, né, cara? Vão virar confidente um do outro, né, André? Exato. Ah, Até os dois não se aguentarem mais, um falar besteira pro outro e abandonam o tratamento de uma forma geral, fica né? de lado. Tem uma pergunta aqui que É é isso aí. interessante para não ter essa ideia, para esclarecer, né? Então o sentimento não é real. Primeiro, é até interessante a gente entra numa questão do que é real e Exato. real para quem, né? É. A pessoa que está sob esse sentimento, isso é real para ela. É para ela, completamente. Um tempo atrás aí eu fiz uma postagem falando sobre fantasmas, André. Né? O que seria um fantasma? Primeiro eu fiz uma provocação, depois eu trouxe uma conceituação de uma Miriam Joseph, o nome de uma mulher, cara, que pô, você tem que ler essa mulher, de tão Show. sensacional que essa mulher é, cara. E ela coloca que realmente os fantasmas, elas vão ser, gente, um processo da sua esterocepção associado com a sua interocepção, conflitando com a sua imaginação. Então, as coisas que estão acontecendo à sua volta, André. Existe um perceptor, que é do meio extrasensorial, mais um íntero dos seus interoceptores, cara, e que teu corpo, tua mente vai tentar dar uma justificativa do que é aquilo. E isso são os fantasmas. E a pergunta que eu fiz é: os fantasmas são reais? Cara, claro que são. Exato. É óbvio que são, né? Hoje que a gente tem, eu creio, pelo menos, esse nível que a gente tem de neurociência, né, André? Você não pode mais levar em consideração uma imaginação é real. Principalmente se ela tiver uma emoção muito forte envolvida, ou ela tiver um forte impacto, ela se torna real, cara. Por Exato. quê? Porque o teu cérebro vai fazer com que libere química e tudo, e acaba que para aquele indivíduo, naquele momento, aquilo é uma coisa muito real. Por isso que o respeito com os pacientes é muito, muito importante, né, André? E tem N estudos aí muito interessantes exatamente mostrando isso, né? O quanto as respostas fisiológicas são totalmente proporcionais a essa percepção, né? E o É isso corpo, isso é daí, cara. real para aquele corpo, né? Muito legal. E o mais louco disso, né, André? Quando um cara me procura, uma pessoa me procura, eu tô na minha realidade. Eu tenho os meus fantasmas. E ele tem os deles. Uhum. Então, quando eu tento interpretar os fantasmas dos outros, eu tenho que estar despido das minhas crenças, cara, porque senão eu jogo ele no meu balaio. Perfeito. E esse é um problemaço, né? Tentar fazer com que a gente encaixe o paciente nas nossas gavetas, né? É isso daí. É a nossa tendência, né, É, André? A arrogância do conhecimento, né? A natural. gente acha que porque estudou alguma coisa, a gente tem esse poder, E né? é o que conhecemos, né? Onde temos alguma expertise sobre essa trilha, né? Alguma trilha onde a gente já passou ou passa, né? Isso nos dá alguma Isso. noção de segurança. Bom, legal, É isso Paulo. E aí. uma coisa legal que vale destacar também, você trouxe isso no início, né? O quanto isso está a serviço, né? Como todas as respostas orgânicas, né? São respostas necessárias para a nossa sobrevivência, respostas e que é muito interessante porque às vezes se atribui muito como a pessoa não quer viver tristeza, não quer viver raiva, e na verdade cria certos congelamentos para esse tipo de emoção, perdendo todo o potencial da necessidade dela e o porquê que ela
que ela está aí, né? Fala um pouquinho para a gente, Exato. meu querido. A gente já tem aí, quem quiser ver um filme, um desenho, veja lá o É Divertidamente, divertido né, aí. cara? Já tá explicado. Quando negavam a tristeza, só dava problema. Quando acompanharam, a tristeza foi envolvida. Aquilo ali é um desenho que diz que é para criança, mas é para adulto, cara. É E sensacional. muito bem O que elaborado, diz né? Muito bem. muito bem elaborado. Com certeza foi muito bem orientado aquilo ali. Com certeza foram profissionais de alto nível que ajudaram no enredo. Uhum. É mais ou menos isso, André. Cada emoção, imagina que um bebê, quando nasce, ele tem pouca capacidade de comunicação, né, André? Ele, na verdade, chora. E não faz muito mais do que isso. Quando nasce, nem balbuciar direito, ele balbucia, né, cara? Ele, na verdade, não tem muitas condições. Mas já existe uma comunicação arcaica que acontece desde que ele nasce. Tá? Então, se você imaginar muito bem, um bebê ele vai nascer com 6 emoções básicas. Tá? Mas isso daí também depende do autor, tá certo, André? Sim, mas que seriam as Porque primárias, né? Bem descritas isso, aí, né? mas por exemplo, tem autor que considera 7. Já li também. Só que uma emoção você só vai desenvolver, André, depois que você já tiver um conteúdo. Então a gente já nasce com ela capaz de ter, mas você precisa viver primeiro para você desenvolvê-la. Então, por isso que alguns autores vão colocar como 6 básicas. Depois existe, obviamente, uma quantidade de matizes entre elas que se torna um processo muito mais complexo. E cada uma delas tem um porquê de acontecer, né, André? Uhum. Então, elas fazem parte de um processo de sobrevivência. E a gente mantém essas reações até a gente morrer. Tá? E aí, para quem gostar, obviamente, disso, pode estar olhando um pouquinho. Um dos caras que mais ficou famoso com esse tipo de análise aí foi o Paul Ekman. Até citaram E o aí, o cara Flávio percebeu. citou o Paul Ekman, tem um livro muito fantástico, Isso, Linguagem das Emoções. Compramos juntos. isso. Não sei, eu lembro de ter comprado com você na FENAC de Campinas. Isso deve ter uns 15 Eu anos, vou. cara. No final lá, vou ver se vocês me permitirem, eu vou indicar alguns aqui. Tá? Livros aí para quem queira ler um pouquinho sobre essas coisas todas, né? E Paul Ekman, então, esse cara já trouxe toda a informação de que não importa da onde a pessoa seja, que cultura ela tenha, as reações elas são iguais. E isso é legal, André, porque veja, emoção, como eu falei para você, emoção não tem nada a ver com como o cara interpreta, não é sentimento. Mas a emoção é um processo primário, cara. O cara nasce com ela e a depender do gatilho, ela demonstra essa emoção, que vai ser muito curta, ou ela alimenta essa emoção entrando num sentimento, ou ela não vive aquela emoção. Ela pode barrar e ter os processos de congelamento. Uhum. Entendê-las pode ajudar muito, André. Ok? Eu não sei se você chegou a imaginar aqui, que você que leva ele hoje, né, a nossa conversa aqui, mas de falar de cada uma delas, eu não sei se você gostaria que a gente fosse nisso. Acho que a gente podia falar sucintamente, assim, pelo menos sobre as 6, né? E só para entender um pouquinho sobre o que a gente está querendo dizer de positivo, né? Por que elas funcionam, elas são necessárias. Perfeito. Né? Gatilho e função, pode ser? Então a gente fala a emoção, o gatilho que leva a essa emoção. Isso ajuda muito quando você está conversando com alguém, por exemplo. O que eu tento ver, né, André? Eu tento sempre passar de um simples para um mais complexo sempre. A hora que eu estou conversando com o meu paciente é extremamente complexo. Uhum. Então eu tenho que ter o simples na minha cabeça para estar pegando, para que eu não seja seduzido pela história do meu paciente, né? Para que eu veja muito mais pelas reações dele do que a interpretação que ele trouxe para aquilo. Sim. Então começamos com a raiva, que eu acho que é uma emoção que todo mundo aí com certeza já viveu aí na vida. Se não viveu, vai viver, pode ter certeza. Na verdade, todo mundo já viveu a sua raiva. E ela tem um motivo muito clássico de existir, né, André? A raiva, ela vem para que você se liberte, cara. Olha que loucura. O gatilho da raiva, cara, ela é o impedimento, é o ser barrado, é o ser segurado. Tá? Então eu vou dar aqui agora um processo bem simples de você ver, cara. Alguns, eu nunca vou colocar como todos assim, mas você vê como uma grande maioria das pessoas que tem muito raiva. Se você segurar muito ela, se você fizer técnicas em que contenha muito ela, costuma não trazer bons resultados. Tá? E como é que você vê? Pessoas que têm dor no corpo inteiro, esse daqui já é um indicativo muito bom. É como se elas estivessem presas, elas não conseguem fazer as coisas. Então o gatilho é se sentir preso, barrado.
E a função é gerar energia para que você se liberte, para que você consiga eliminar o que está te prendendo. Então parece simples a gente entender o porquê que a raiva é importante. Uhum. Agora olha que legal, André. A raiva, cara, ela tem que ser curta. Emoção é curta, gera o movimento e você resolve. Você não se deixa amarrar completamente. O que as pessoas vêm fazendo? Congelam a raiva, você não pode ter raiva. Vamos então conter a raiva o tempo todo. As crianças hoje não podem mais brincar de briguinha, não podem ter mais contato, não podem ter mais nada disso. Elas não liberam raiva e quando o fazem, elas são julgadas. Então, elas podem estar entrando num processo de contenção de raiva que vai ter duas alternativas, cara. Ou dor no corpo inteiro em um determinado momento, ou quando explodir, cara, aí sai de perto. Uma bomba atômica. Né? Uma bomba atômica que daí, obviamente, pode ter um problema mais sério. Muito bem, fomos pela raiva, que a gente considera como não boa, mas a gente vê um fator muito positivo. Deixa eu só te interromper rapidinho, que aqui você que Desculpa. fala... Não, mas eu só queria indicar, tem um TED Talk. Você sabe como é que é, né? O cara não para de falar, bicho. Eu sei que foi só meu papel aqui, só dar uma... Tem um TED Talk do Ryan Martin, não sei se você já viu, que é Por que sentimos raiva e por que é saudável. E aí é interessante, é um TED bem legal, que eu adoro TEDs, eu vou jogando nos TEDs. Assim. Qual que é o nome dele? Ryan Martin, Ryan com Y, R-Y-A-N e Martin com N no final. Você jogar Por que sentimos raiva, ou TED, raiva, aparece. Legal. Mas vai lá, só porque você falou da raiva... Fica uma, segue aí. Legal, legal. Aí eu já estamos crescendo junto aí. Vamos para uma também que a gente considera não tão boa, porém existe uma questão interpretativa disso, que é a tristeza, André. Tá? A tristeza, cara, só acontece quando existe um sentimento de perda. Perda de confiança, perda de um bem material, perda do olhar de alguém, não importa, cara. Perda de um contato. Olha que legal você levar isso para as 5 leis, cara. Uhum. Tá? Você vai ver que tem tristeza muito envolvida em processos de ecto, por exemplo. Você vai ver muita tristeza envolvida. Então, perda de um ente querido. Pronto, tá explicado isso aí, né, cara? Você vê e aí a gente sabe como pode afetar muito o ecto. E a tristeza, cara, ela é uma emoção, a raiva ela é de mobilização de energia. E a tristeza é de passividade, André. Olha que loucura, cara. A tristeza eu perdi algo, eu não sei o que fazer com isso, então eu me coloco quieto, parado, para que as pessoas se aproximem. A tristeza é um dos sentimentos, uma das emoções, e pode se tornar um sentimento, cara, em que há muito espelhamento. As pessoas... Quando olham alguém triste, elas têm uma tendência a se interessar por aquela pessoa. Exato. Olha o perigo, André, do sentimento tristeza. Porque o sentimento tristeza pode trazer um ganho indireto tão grande, que essa pessoa nunca mais vai querer sair da tristeza. Que é quando ela é importante para quem está em volta, cara. Então é muito importante ver a emoção da tristeza e não o sentimento da tristeza. Muita gente que vai chegar no seu consultório, em alguma situação que você vai ter que ter um chacoalhão para que ela saia do sentimento da tristeza. Mas a emoção, tristeza, ela é muito forte e ela atrai muita gente aí. Tá? Uhum. Esse foi o gatilho e essa é o ganho dela, né? Cara, existe um que a gente já nasce com a possibilidade, André, que é o nojo. Olha que legal, que é a cara. versão, a gente já nasce com a possibilidade do nojo, que é uma versão, cara. Muitos autores colocam uma versão, né? Exatamente, cara. O nojo, a aversão. Olha que sensacional. O nojo a gente já nasce com ele, por quê? Porque a gente pode ser intoxicado. Então, quando você tem, gente, uma emoção de que algo te intoxicou, e que pode ser, André, de novo, uma comida, pode ser uma coisa que você respirou, como um cheiro ruim, de podridão, ou pode ser alguém que está te falando uma coisa que te agrida e você sentiu nojo, você já faz cara do nojo imediatamente, cara. E isso daqui serve, gente, para que você se afaste do que está te intoxicando. Então ela também tem, André, uma função de mobilização de energia. Muito louco. Olha só que interessante isso, André. Em algumas pesquisas mostraram que casais, perfeito, cara, que foram para terapia de casal, para pessoas treinadas em identificar as emoções, com 1 a 2 anos de casado, já apresentam vários sinais de nojo quando um fala do outro. Ou seja, os dois estão se intoxicando, cara.
E o que, que você faz quando você tem algo podre? Você quer jogar fora, você quer eliminar, você quer pisar. O nojo faz você maltratar, cara. É bom você ter nojo de coisas que te afastam, mas é péssimo você ter nojo de pessoas. Porque daí você vai ter uma tendência a maltratar essa pessoa. Cara, é sensacional você olhar por esse prisma. Show. E entender um pouquinho as situações, né, cara? Sim. Muito bem. Estou falando só de algumas coisas mais pesadas aqui, né, cara? Eu vou colocar o medo agora aqui. Pode ser? Vamos lá. O medo é simples, né, cara? É ameaça. Simples assim. Tá? Uma iminência de uma ameaça, iminência de um dano, e isso leva ao medo. Ele também vai me dar uma energia para que eu resolva, para que a tendência, cara, quando você sente o medo, André, é fugir. A tendência quando você sente raiva é lutar. Luta ou fuga. Os dois são mobilizadores de energia, mas um tem uma tendência a te colocar muito mais, porque é uma iminência a dano, cara. Ou seja, eu percebi aquilo como uma agressão muito grande, algo que realmente pudesse me machucar. Então a tendência é de que eu fuja quando o processo é medo. Beleza? Perfeito. Então, E muito interessante, muitas relações com o aparato respiratório, com o ecto, em relação às 5 leis. aí, E quando a gente fala muito do medo desse momento que estamos vivendo, não é à toa, né? Não é à toa, é isso aí, cara. Mas vamos isso lá. aí, e você tem Fala. a tendência à fuga, né, André? A fuga, de novo, cara, você quer queira que não, a fuga deixa de ser um processo, ele é ativo para o indivíduo, mas ela não é de resolução, ela é de sair de perto, né, cara? Então você vê o quanto eu bato muito na tecla falando para as pessoas, gente, não vamos negar o que a gente está vivendo. A intenção que eu tenho de tentar orientar vocês não é de que vocês saiam, metam o pé na jaca e saiam fazendo de tudo, não, cara. Mas existe uma diferença muito grande entre correr atrás da saúde ou fugir da doença. Exatamente. O que nós estamos fazendo e o que nós estamos sendo orientados é fugir da doença. E, cara, isso é loucura, porque você não vê onde está essa desgraça. E o pior, tomamos atitudes que prejudicam a nossa saúde para proteger a nossa saúde, que é uma coisa tão... Fugir da doença é um problemaço, né? Você aumenta o seu nível de estresse, baixa a sua imunidade. Você não faz sentido nenhum, né, cara? Se isola socialmente. Bom, aí você... É isso aí. Deixou de ser ser humano, né, cara? Exato. É isso aí. Muito bem, vamos colocar uma boa aqui. Parece que foi sacanagem, né, cara? Mas essa daqui compensa todas as outras, que é a alegria, né, cara? A felicidade, né, André? Exato. Muito bem. Tudo que te dá sensação de prazer, e seja lá o que for. De novo, tá certo, cara? Então, um prazer mental, se sentir um cheiro que lhe deu uma sensação de prazer, cara. Olha que interessante. O bebê nasce com sensação de prazer, com possibilidade disso, André. Só que muitas vezes não é estimulado, né? A gente até conversou lá, eu acho que naquela outra live lá, comentamos sobre o toque, né, cara? O que é um toque para um bebê, cara? Por que é importante ele estar no colo da mãe, do pai, cara? E por que a punição física causa grandes alterações ao nível de um processo comportamental futuro, né, André? Exato. É interessante. E a quantidade, existe uma... Desculpa, a quantidade de evidência que já tem sobre isso é muito grande, né? Os estudos, muitas linhas de estudo nisso, e ainda não se associa isso com a educação básica, né? Isso não chega nas famílias, né? Infelizmente. De novo, né, André? Eu acho que a gente continua numa situação que eu não sei se existe realmente uma mente maligna por trás das nossas governantes, mas parece que eles fazem força para que as coisas não vão para o sentido que deve ir, né, cara? E sabem parece exatamente, que existe uma força. Parece que sabe exatamente do que se trata. Cara, é muito louco, porque não custava nada fazer, cara, muitos programas de justamente um processo muito mais de contato, muito mais de atenção, né, cara? E isso não é feito, né, André? É complicado, mas vamos fazendo as lives fazer o quê, né? enquanto isso, é o que nos... Pô, o que nos cabe. A gente está com 171 pessoas aí, 171, putz, vida, sentei até melhor. Ainda bem que alguém saiu para... Isso, lá. Estamos com quase 180 pessoas, se a gente conseguir mover com isso aqui, beleza, eles forem também, né, André? Pelo menos a gente começa do micro para o macro, né, cara? O que podemos. Muito bem, né? Que nos cabe. É isso daí. E o grande lance da felicidade, da alegria, é que ela é um estímulo que ela ativa muito os nossos circuitos dopaminérgicos, né, cara? Então elas têm uma tendência a viciar. E aí existe um grande risco, de novo, que a gente tem, André,
que é o correr atrás da felicidade, como se a gente viesse para o mundo para correr atrás da felicidade. Isso é um grande problema. Adicção, né? Quase um É, vício a essa sensação. perfeito, cara, porque como vem esse processo dopaminérgico, as pessoas começam a crer que elas são merecedoras, e todos somos, de felicidade, mas não um estado constante de, cara. Porque senão você não vai ter nem como sentir o prazer do ganho se você já tem tudo. Isso se torna basal e você precisa buscar algo mais, né? Você começa a virar uma grande loucura na sua vida, né, André? Então é muito importante ter um pouquinho essa sensação para que você realmente não caia na falácia da felicidade absurda e absoluta a sua vida inteira. Você não precisa estar triste, mas é importante que se viva a tristeza. Você não precisa estar com medo, mas é importante que se viva o seu medo. E aí, o que que tem, né, cara? E vamos lá, e vamos viver como um ser humano deva viver, né, André? E essa Mais ou flutuação, menos né? aí. Exatamente esse processo de flutuação entre as emoções, que é o que garante a nossa saúde, a nossa capacidade Saúde. adaptativa, né? E É isso aí, cara. show. Ficou Perfeito. faltando Muito bom. a surpresa, né? Ficou faltando duas, cara. Surpresa, tá? A surpresa, André, bate com o que é descrito com o DHS. Tá ok? A surpresa, cara, ela é uma emoção, é a mais rápida das emoções, André. Então, todas as emoções, elas tendem a ter ali, no máximo, até uns 2 segundos. Então, ela até tem um gráfico de como elas acontecem. Se alguém está conversando com você e fala assim, isso daqui, cara, não é uma emoção. A emoção, ela começa, ela aumenta e ela diminui. Ela tem um gráfico, cara. É muito legal os estudos todos que existem aí. E a surpresa, cara, ela é mais rápida delas, o tanto que você pode perder rapidamente quando acontece, se você não estiver prestando bastante atenção. E ela tem uma expressão, cara, meio parecida com a do medo. Olha que loucura. Oh. E é assim, né, cara? Só que o medo tem mais tensão e a surpresa tem um pouco menos de tensão. É claro, não vou nem me deter aqui em que músculos e como mais, porque senão a gente precisaria de muito mais tempo. Mas elas apresentam, por exemplo, abrir o olho e enrugar um pouco a testa aqui, ela é das duas emoções, tanto do medo quanto da surpresa. Tá? E a surpresa, ela sempre vem seguida de outra. Aqui está o nosso lance, André. Se a gente consegue, cara, no nosso processo de tentar entender o que acontece com as pessoas, André, jogar uma surpresa nela que tem a ver com o que ela viveu, cara, ela vai fundir direto no processo, cara. Entende? Então, o mais interessante é que você consiga fazer isso para chegar nas emoções que realmente podem estar impactadas com algum tipo de vivido, cara. Uhum. Primeiro, uma surpresa. Então, o falar uma coisa no momento em que ele está desprevenido, cara, ou pegar... Por isso que eu costumo falar muito que no meu curso que eu não afirmo nada, André, eu pesco. Eu jogo, cara. É o paciente quem vai ter a surpresa e vai morder, cara, logo em seguida a informação, entendeu, cara? Isso que... E aí sim, você consegue ter um processo um pouco mais limpo do que realmente possa ter acontecido com ele sem a interpretação. Isso que eu ia falar. Isso é o que permite tocar no vivido, né? E não pelo relato de experiência, né? Exatamente. Então a gente fala, né? Aquele segundo que o Hammer cita, que o cara dá aquela puxada de ar, é a surpresa, cara. Pô, eu fui pego completamente no contrapé. É descrito dessa forma, né, cara? Ou seja, eu não esperava isso, aconteceu a surpresa e vem a emoção em seguida, que pode ser boa, pode ser ruim, pode ser alegria, você pode ter a surpresa e uma alegria, uma surpresa e medo, surpresa e raiva, não importa, mas essas costumam ser as que realmente têm mais o impacto com os DHS. Perfeito. Tá? E faltou uma, que é o desprezo, André. Por isso que dizem, não existe a sétima, não é a sétima, ela está entre as sete, é a sétima no que eu estou colocando aqui, né? E o desprezo, André, ela é me sentir melhor que os outros. Então, cara, um bebê não nasce se sentindo melhor do que ninguém, ele não tem essa capacidade. Por isso que alguns autores não colocam ela como nata, porque você precisa ter algum domínio para daí você começar a ver muito mais, né? A usar mais um pouco essa emoção. Eu acho sensacional hoje que a gente está nas lives, né, cara? Por exemplo, você já viu aquele O Grande Debate da CNN? Já. É sensacional. Sim. Porque estão os dois caras na tua frente ali e você vê um desprezando o outro o tempo todo, cara.
A emoção do desprezo, porra, não vá por aí, isso daí cara, é como se realmente eu não te desse, você não tivesse interesse no que eu falo, cara. E é muito interessante que a gente se pega, por exemplo, André, e eu me pego ainda, ó, eu mesmo conhecendo tudo isso, de vez em quando eu me pego, André, quando eu tô falando com meus filhos, cara. Quando eles fazem algo que às vezes eu estou lá tentando ensinar um princípio para ele, não naquele processo, eu venho aqui, estou ensinando, mas eu já falei para ele várias vezes coisas que podem ou não facilitar a vida dele, ele faz errado e você puxa a boca de lado, cara. Porra, isso daqui é uma informação lá para a cabecinha deles, cara. Que é tipo assim, porra, meu pai, cara, não me leva a sério. É um dos grandes das comunicações que a gente tem, André, de afastamento do clã. De não aceitação do indivíduo num clã, cara. Olha como é forte uma questão do desprezo, cara. Exato. Então, eu falei de duas que são muito fortes com relação a pessoas. O nojo, que você tem uma tendência a pisar, a maltratar. E o desprezo, que você tem uma tendência a desconsiderar, que é uma das emoções, cara. Dos sentimentos mais difíceis que o ser humano pode ter, cara, é o processo de desconsideração. Que é o que mais desvaloriza. E aí vocês também podem usar isso para as 5 leis aí, que é uma beleza. Sim. Esse tipo de função aí, cara. E é muito interessante, Paulo, levando para o lado das constelações familiares sistêmicas também, tem muitos consteladores aí que eu sei, que eu vi já, o quanto a questão do desprezo tem uma relação com a quebra das ordens, né? A interferência, a modificação de hierarquia, né? Isso também é uma característica muito, muito clara na entrevista ou nas expressões, no relato do cliente, onde já fica uma informação aí de que provavelmente houve alguma modificação nas ordens do amor, uma quebra da hierarquia e assumir uma posição que não é a sua, né? E naturalmente desprezo dos pais, desprezo do avô, desprezo que é muito, muito comum. E assim, né, André? Aí, levando para essa situação aí que você está colocando, se eu tive um desprezo de alguém que deveria me cuidar, de pai e avô, como se colocou aí, cara, a tendência é que eu me coloque em situações, primeiro, obviamente, que eu despreze, e me coloque em situações em que realmente eu me coloco em situações em que me desprezem. É muito louco esse tipo de energia, porque é como você comunica, cara. E o desprezo está associado a um processo que a gente chama de arrogância, né? E você só deixa de ser desprezado quando assume o seu lugar, né? O André, é que nem bebida, cara. Você só vai conseguir ser tratado quando você assume o seu problema, cara. Assume que tem, cara, assume que realmente isso interfere na sua vida. É a única chance, cara. Se você negar, ferrou, cara. Não vai ter jeito, não. Aí a vida vai te colocar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E outra, quando a gente coloca a vida, parece que é uma entidade externa, né, cara? É você se colocando naquilo de novo, né? E tem uma frase muito interessante: a gente vai virando a pior versão de nós mesmos, né? Porque a gente vai exaurindo aquela resposta e isso, a gente pode cada vez se ver mais preso a isso, cada vez mais preso e criando uma versão concentrada da gente mesmo, enquanto a gente já viu pessoas que vão envelhecendo e vão ficando insuportáveis porque aqueles padrões que eram uma característica vão se tornando praticamente a estrutura. Exato, e cada vez é mais caro abrir mão disso, né? Cada vez é mais caro reconhecer, mais caro que eu digo, mais difícil, requer mais energia, um gasto muito forte, porque a gente fica... E a gente vai ficando isso, né? A pior versão de nós mesmos. Você imagina, André, que o que você vive, o que você é, como se comporta, vira sua persona, né, cara? E aí você ficou conhecido a sua vida inteira por ser um cara forte, um cara que falava tudo na cara dos outros, um cara que resolvia as situações, desprezava e resolvia. Chega uma fase da sua vida em que você está fraco, só que você tem uma persona forte. Como é que larga isso, cara? E a vida é mágica. É entender, sentido, né, cara? As posições em que a gente está na vida é uma possibilidade de aprendizado em cada momento, né? E que não é fácil, né, André? Então eu costumo falar para as pessoas, e as pessoas quando fazem o curso, acham que vai dar um estalo de dedo e resolver um problema porque ela ficou sabendo de um processo, cara. E aí eu falo assim, você, em parte você acertou, é um processo. A partir do momento que você reconhece aquilo ali, muitas vezes você vai ter que trabalhar aquilo ali
porque você já está tão mielinizado naquele sentimento, essa emoção ela é tão forte que ela causa o seu sentimento tão forte, você se coloca dentro dessa situação tão forte que você vai ter que ficar trazendo para a consciência isso até que você realmente consiga dominar um pouco esse processo mielinizado, né, automático que você tem dentro de você. Exato. Não é tão simples assim, né, André? Mudar. E às vezes chega a ser traumático a situação, né, cara? Mas entender é a chance da gente conseguir fazer algo, né? Permite, é uma via, né? É uma via, né? A Exato. racionalização é uma das possibilidades. Bom, Paulo, a gente É já isso está aí. quase faltando aí 10 minutos. Vamos só falar Passa, né, cara? do choque biológico, da resposta biológica do DHS em relação a isso, porque exatamente que é onde um ponto onde embola tudo, né? Porque a parte do sentimento a gente já falou, né? Que é como a gente se sente diante daquela emoção, e aí vem todas as experiências prévias, a nossa crença, a nossa cultura, as respostas que já desenvolvemos e tal. Então, Os ganhos indiretos. os ganhos que me permite ser visto, Isso né? aí. Uhum. Mas vamos agora então para o DHS nos Mas, últimos 10 minutos aí. eu acho que agora eu quero ouvir você falar um pouco, cara, disso tudo que tá colocando aqui. Pô, vamos lá, traga você aí um pouco Não, agora. Você é o especialista aí agora. não, eu quero te ouvir em relação a isso, a gente vai debater. Mas eu acho Vamos lá, André. que é um ponto importante que a gente já conversou. Eu acho que cabe até um pouco citar, então, aquele artigo que se pediu para mim hoje ou ontem, não sei, que coloca exatamente isso, né, cara? Quando você tem um hiperestresse, que é o que você considera o biochoque, né, André? Teve um acontecido, algo inesperado, que você teve a surpresa, seguido de algum tipo de emoção que pode ter impactado e feito com que você, então, desenvolvesse o processo biológico em algum dos tecidos. Houve uma cascata de questão neuroendócrina no seu corpo que realmente faz com que aquilo aconteça, ou seja, ele se torna um processo real. Dentro dessas cascatas, André, ela é um desequilíbrio do processo de adrenalina e cortisol. Uhum. Então, onde você tem um processo de estresse muito grande, você vai liberar algumas substâncias, começando com noradrenalina, que é muito rápida e sináptica, seguido de um processo de adrenalina que já não é tão rápida, mas também acaba sendo um processo que não demora a acontecer, cara. E tudo isso acontece, essas substâncias são liberadas para colocar energia no seu corpo. Só que o que acontece é o seguinte, você tem a percepção do que te aconteceu ali, você tem, na verdade, você não tem a percepção, o seu sistema subconsciente percebeu aquele risco, e com esse aporte de energia que acontece desequilibrado, André, ele joga um monte de energia lá dentro que faz com que aquilo meio que congele aquela imagem, aquela situação no processo subconsciente. Então existe toda uma explicação neurofisiológica desse acontecimento. Uhum. Aí toda vez que algo te lembra aquilo, que seja o que se coloca lá do efeito hipnótico do conflito, um cheiro, um movimento, uma pessoa, um padrão de corpo, pode fazer com que aquela memória que foi hiperestimulada naquele momento lá seja reativada e você ative todo o processo, te levando a uma emoção e a um sentimento, a depender do que for, né? Sim. Colocando estado de simpaticotonia de novo. Perfeito. E uma Não sei se... coisa muito interessante disso também, o conceito da rede psicossomática, né, da Candace Pert, o quanto esses estudos verificaram em que a gente, além de toda essa cascata, tudo, a gente tem uma vibração, e essa vibração leva a uma atração vibracional de facilitação de receptores e neurotransmissores, né, os neuropeptídeos que vão carregando isso, e que essa surpresa, esse choque, ele vai dar uma frequência vibracional que permite a atração, né, em que a identificação chave e fechadura não é tão mecânica assim como passa a expressão, e sim uma afinidade entre neurotransmissores e receptores, né, construindo a minha percepção, né, porque muito louco, eles falam tanto disso, quanto se tivermos a mesma facilidade ou a mesma característica de ativação de nossos receptores, somos iguais. Reagimos de maneira exatamente igual. Claro que reproduzir Exato. todas as ativações de receptores a tudo é uma coisa louca, mas isso seria quase a replicação de um ser humano, porque ele responderia exatamente igual. Né? E é interessante o quanto
essa ativação, em que ela fala, então, o neuropeptídeo que carrega a emoção, ela fala, não, o neuropeptídeo e a relação dela com o receptor, e que isso permite essa rede psicossomática, onde vai ter uma relação com toda a parte endócrina, com parte neurológica e com as respostas de tecido. E aí, Eu vou te falar a verdade. pode falar. Pode falar, desculpa. Não, fala. Não, vai lá, terminei. E essa... Vai você. Aí, ó, é mesmo receptor aí, ó. Tá vendo? Vai lá, fala aí, cara. Vai lá, você é o convidado. Não, agora é você. Pode ficar quieto. Não, você é o convidado. Então, André, eu acho que até, cara, existe... eu mesmo sou um cara que gosta de entender um pouco dos mecanismos, mas eu não sei se a gente está estudando certo, cara. A gente está indo nos neuropeptídeos, nos receptores, mas tem algo mais. Então, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, cara, de ínsula e do córtex cingulado, bicho, porra, isso daqui para mim transcendeu, cara. Porque a função que nós temos, cara, de todas as informações que chegam, vibração, seja lá o que for aí, André, tudo isso, bicho, em um determinado momento vai caber, vai dar informações na ínsula e no córtex cingulado para que você se comporte de acordo com o que você está vivendo. Então, se veja, André, o meio em que você vive, cara, pode fazer você ser o que você é. E se o meio que você vive é neutro, você cria o meio ambiente em que você vive. Porque o meio hétero, ele se iguala, ele tem uma tendência a ser o mesmo, o interno e o externo, cara. Então, se ele é neutro, eu crio. E se ele é muito forte, eu tiro. E como é que eu me comporto, André? Através de liberação de hormônios, cara. Através da sensibilidade dos receptores. Sim. Então a gente já estuda isso, mas a gente não estuda o antes, né, cara? É o entendimento dessa situação, dessa conversa do meio externo com o meio interno, né, cara? E uma parte interessante, só para fazer um link com esses estudos dela, ela viu que esses receptores existiam nessas áreas de ínsula, de amígdala, de toda a zona límbica, e assim como em região dorsal, em receptores periféricos, né, em que a ínsula, ela comenta tanto do papel dessa zona central como um aparelho de televisão que recebe esses sinais, né, e por vias que hoje a gente conhece essas, sabe-se lá quantas, né, a gente vai conhecer. Há 40 anos atrás tinham 11 hormônios descritos, então sabe-se lá o que a gente vai saber. Sabe-se que só o estômago libera isso hoje, né? que nem é um órgão endócrino. E talvez a gente esteja falando aqui de cabo elétrico, enquanto o processo já é Wi-Fi há 300 anos e a gente simplesmente não capta, né? Agora, é interessante o quanto essa percepção não elaborada da mente já leva ao mesmo tempo uma resposta na minha psique, uma resposta no meu cérebro e uma resposta nos meus tecidos, né? E todos eles respondendo fisiologicamente para garantir a minha sobrevivência ou reprodução. Isso é interessante porque fica aquela dissociação de que é a emoção que leva à ativação do choque biológico, e na verdade não tem nada a ver com isso, né? André, eu, para te falar a verdade, cara, não tenho claro na minha cabeça ainda, e quem sou eu para tê-lo, agora baseado no que eu estudo, tá, nas coisas que eu venho lendo, se é a percepção quem causa a reação do meu corpo, e as sensações são no corpo, ou se é o meu corpo quem faz com que ative as áreas do meu cérebro. Então isso, cara, eu já vi autores tentando trazer alguma informação sobre isso, mas ninguém até hoje consegue dizer quem faz o que, cara. Sim. Essa é a verdade. Se é o movimento, é o tensionamento do corpo, quem faz com que a mente trabalhe, é a mente que faz com que... Cara, a gente não sabe de onde que é o... não tem... ainda que inicia. É o Tostines aí, como o Flávio falou muito bem, né? E eu acho que é um processo de mão dupla, né? E a gente tende a hierarquizar, a criar uma hierarquia na nossa cabeça para que seja mais fácil e lógico, né? Uma direção na via, né? Mas é muito louco, porque você mesmo está falando, e você comentou na live que eu fiz com você lá da tomada de decisão, o quanto processos hipnóticos mudam as respostas, né? E que também já mostra que, independente de quem leva a quem, existe uma interação e sob efeito hipnótico, essas respostas mudam, né? Eu acho que uma das coisas mais fáceis da gente dizer justamente, são os dois, mas isso daí aí eu tô em cima do muro, né, cara, mas tá certo?
Em algumas situações quem for muito do psique vai dizer que a percepção é que está fazendo com que o corpo, quem for muito do corpo vai dizer que é o contrário. Cara, eu quero, sinceramente, André, que daqui a pouco a gente veja que é tudo muito mais simples do que a gente sempre imaginou, cara. Que, cara, que vai acontecer um momento que a gente vai entender isso, alguma coisa, cara. E eu torço para que não seja uma coisa completamente complexa, tudo para que a gente possa realmente estar vivendo disso de uma forma muito mais simples, assim, sabe, André? Exato. Que não seja uma coisa que você necessite de tanto equipamento, que seja uma coisa elitizada de se entender e analisar, cara. Que seja apenas um entendimento da situação. Eu creio que a gente chega a uma possibilidade dessa, sim, em algum momento, não sei se na minha geração, Estamos aproximando, mas né? vai chegar. Estamos aproximando. Estão aproximando, mas às vezes eu acho que se perdem um pouco no Sem caminho, sabe, dúvida. André? Porque começam a querer, como eu falei, estudar. Porra, cara, eu acho muito legal estudar hormônio. Eu estudar isso aqui. Mas chega um momento em que dali eu posso ir para qualquer lugar, cara. Eu crio tudo aquele negócio, eu dou a explicação que eu quiser, cara, Exato. para aquilo ali. Me parece um pouco estranho É, aí em um determinado momento. Eu não sei se não é mais simples, e cara. eu acho, estamos terminando aí, mas eu acho que a Candice Pert, no livro dela de Biologia da Emoção, ela fala exatamente, propõe o termo que eu acho que é o melhor caminho, Paulo. A história do. Ela não separa nem as palavras, inclusive um texto que eu escrevi recentemente, eu usei a mesma coisa. Corpo-mente, né? Ela põe como um substantivo junto. E eu acho que é fundamental, porque até quando a gente fala de um e outro, a gente está dicotomizando, né? E quanto esse processo o que a gente já sabe é que é totalmente integrado, né? Infelizmente, as práticas não são integradas, principalmente as práticas públicas, né? A gente está passando por um momento É. onde é muito perceptível isso, mas o quanto o nosso corpo isso é integrado, né? E quanto Uhum. o processo Isso aí. de separação é só uma maneira de dar um pouco de lógica, mas de atender só ao nosso racional, né? Paulo, você tem os livros André, para mostrar aí? Porque a gente daqui a cara, pouco eu vai queria entrar em falar um um pouquinho minuto. de cada um deles, mas eu só vou estar mostrando. O Erro de Descartes. Esse aqui é um dos livros mais sensacionais que tem na face da Eu, Terra, Memórias e eu tava Território, com gente. ele aqui, cara, hoje. O André falou lá, Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Cara, que livro sensacional, André. Você é o placebo. Pô, tem que ler esse livro aqui, cara, de uma escrita fácil, que funciona muito bem. Tá em promoção na Amazon. Esse, eu comprei essa semana, é verdade. Subliminar. Sensacional esse livro aqui, gente. O mesmo autor escreveu O Andar do Bêbado, Biologia da Crença e Evolução Espontânea, do Bruce Lipton. Muito bom. E não teria como deixar o David Eggman de fora aqui, o cérebro aqui, ó, gente. Sensacional. São alguns. Eu fui pegando aqui só para mostrar para vocês. Ah, não, tem mais dois aqui. O David Eagleman tem TED Talks fantásticos com ele, recomendo também. Só jogar o nome dele tem muita coisa boa. Estilo emocional do cérebro, muito bom, gente. E o cérebro emocional, ó. Aí, gente, para quem queira aí, estudar um pouquinho aí, dá um tempinho de leitura aí, cara, mas vale a pena. Isso aí, São Paulo. bem indicados. Um minuto, É isso um aí. minuto e meio restante, ficamos no limite, na Tamo no boa. lucro. Só eu citei alguns trabalhos da Candice Pert, eu acho que faz uma relação muito interessante da ciência dela com tudo isso, e ela coloca isso. Tem o Moléculas de Emoção, em inglês, né? E Conexão Corpo-Mente-Espírito, é o único traduzido dela, onde já tem uma linguagem muito mais popular, menos científica do que o livro em inglês. Eu Mas. tenho esse também, não Deixa eu achei pegar ainda. aqui. Conexão Isso mesmo. Corpo-Mente-Espírito. Eu achei que você fosse mostrar isso aqui, Paulo. Esse eu guardo com o maior carinho, esse então, livro. tá aqui. Não, agora você provocou. Mas esse não tem uma dedicatória tua, meu. Esse aqui tem uma dedicatória tua. Aqui, ó. O cara não sabe Eu não brincar. gosto de ler duas vezes. Eu não gosto de ler duas vezes o mesmo livro. Então eu termino e pego o novo e vou lendo o novo, entendeu? Não sabe brincar. Paulo, agradecer demais, vai acabar rapidão. Valeu mesmo, prazer Valeu, demais André. estar com você. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. Ela vai ficar gravada. E dá feedback pra gente. Muitas vezes vai dando ideia, vai dando encorajamento aí pra gente ir brincando novas vezes.
Maravilha, André. Obrigado, cara. Valeu aí. Espero ter agregado para o teu público aí. Eu vi uma galera que é o meu público aí. Valeu, galera. Obrigado por investir um tempinho aí para ouvir a gente falar, né, cara? Às vezes eu